Olá, minhas amadas. É com muita alegria que estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês. O meu nome é Lúcia, eu sou coordenadora na cidade de Limeira e nós estamos juntas no mesmo propósito, num relógio de oração para esse mês de maio, mês da família. E o tema do nosso relógio de oração, muito bonito, né? Para que todos sejam um. Lá em João 17, versículo 21. E eu escolhi compartilhar conosco, né, para nossa reflexão nesse dia, uma mãe da Bíblia que deixou ali os seus ensinamentos, uma mãe que aparece na Bíblia. Vocês já pensaram nisso? As palavras dela foram tão marcantes para o seu filho que ele guardou, memorizou e registrou da maneira como ela falava com ele, como ela lhe ensinava. E isso está lá em Provérbios 31. Então, quem tiver a sua Bíblia aí pode conferir, pode acompanhar comigo ou marcar para você ler depois. É a mãe de um rei. O nome dela não aparece registrado na Bíblia, e sim o nome do filho, né? Conselhos para o rei Lemuel. Olha que lindo! O que essa mãe e esse rei, né, o Lemuel, registra como a mãe lhe ensinou. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Então, vocês vão observar que ela dá conselhos muito atuais, que valem para sempre, né? Para todos os nossos dias. Primeiro, um conselho que ela dá quanto à sexualidade, para ele não se deixar levar por esses prazeres mundanos. Ela diz lá: não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Muito sábio, né? Porque a gente vê os jovens com os hormônios à flor da pele, querendo experimentar de tudo, tudo é permitido, e esquecem desses conselhos. Então, é muito atual. Um outro conselho interessante que ela dá, a questão dos vícios. Ela fala aqui de bebida, né? De bebida forte, não é próprio dos reis beber vinho, né? E ela coloca: para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito dos aflitos. Quantos, né? Que se deixam levar pelos vícios, pela bebida, pelas drogas. Quantos jovens com destinos assim, com futuro promissores, e se deixam levar por vícios e enterram uma carreira, destroem famílias. Então, esse conselho dessa mãe muito sábio também. E um outro que me chama a atenção é quando ela fala da questão da responsabilidade que ele tem perante a sociedade. Então, ela coloca aqui, olha, versículo 8, 31, Provérbios 31, 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Olha que coisa linda! Essa mãe ensinando o seu filho para que ele faça a diferença, para que ele ouça o clamor de quem precisa, dos aflitos, e que ele faça alguma coisa, né? Que ele tome alguma atitude. Vocês já pensaram como o nosso mundo seria diferente se as mães pudessem ensinar essas preciosidades para os seus filhos, orientar desde pequeninos? Eu acho que nós veríamos muitas mudanças. Então, o meu desafio hoje é para nós, nesse relógio de oração, enquanto mães, nós estamos orando por nossas famílias, pedindo liberação de perdão, pedindo reconstrução de laços, né, que foram quebrados, pedindo fortalecimento para nós, enquanto mães, para que a gente esteja forte, firme, sendo colunas de oração na nossa casa, pedindo pelos esposos, para que eles também sejam sacerdotes dos lares e que ajudem nessa missão, né, de levar os filhos, construir um lar, realmente uma família forte. E esse é o nosso desafio. Então, aqui eu gostaria de lembrar com vocês também uma palavra que nós vemos lá no livro de Deuteronômio,
Vamos ver, eu marquei aqui na minha Bíblia. Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, o desafio para nós mães é isso, não desistir dos nossos filhos, não é pensar, já ensinei, já falei uma vez, não. Desde crianças, adolescentes, jovens, adultos, nós não podemos desistir, amadas, dos nossos filhos. Temos que falar, ensinar, falar e muito mais do que ensinar e falar, orar, e é o nosso testemunho, a nossa maneira de ser. Vejam, essa mãe, o filho, guardou o jeito dela falar, ele registra as palavras da mãe, conselho da mãe do Lamuel, que ele guardou e registrou conforme ela falou. Então, que nós possamos ser essas mães também, que inspirem os nossos filhos, que eles se lembrem da maneira como nós falamos, né? Hoje até aconteceu uma coisa interessante, um episódio interessante, a minha filha é professora, e ela falando de uma criança que ontem chamaram os pais para conversar, que a criança estava dando um pouco de trabalho, né? Conversar, e hoje que a criança compartilhou ali numa oportunidade que teve. Eu achei muito lindo isso. A professora falou uma palavra e ele falou que já tinha ouvido, que ele sabia o que significava, que estava na Bíblia, aquela palavra. E ele disse que os pais leram com ele na Bíblia a questão da mentira, que não pode mentir, que quem mente não vai para o céu, que os mentirosos não alcançarão o céu, aquele trecho da Bíblia que fala, né, das pessoas que não irão para o céu. E ele guardou bem, eu achei interessante porque ele compartilhou ali um ensinamento que ele teve. Então, se os pais foram chamados à escola e a criança estava com esse problema de mentir, os pais pegaram a Bíblia e ali na Bíblia acharam onde Deus orienta que não pode mentir, que os mentirosos não alcançarão o reino dos céus. E aquilo lá ficou guardado na cabecinha da criança, né? Porque na escola, numa oportunidade que ele teve, ele falou. Então, eu acho muito interessante isso, que nós possamos, além da palavra, né? A nossa maneira de falar, de ensinar os nossos filhos, de testemunhar, possam fazer a diferença na vida deles. Muito obrigada, fiquem com Deus e eu quero orar por vocês. Amado Deus, querido Pai, nesse dia eu coloco na Tua presença cada família aqui representada. Nós estamos juntas no mesmo propósito, orando por nossas famílias diante do Senhor, no Teu altar aqui representadas. Nós clamamos, Senhor, como nos diz o Seu versículo, em João 17:21, para que todos sejam um. Que caia por terra todo levante do inimigo, toda tentativa de destruir as nossas famílias. Nós queremos famílias fortes, edificadas na rocha que é Jesus. Assim como Tu és, Pai, Filho e Espírito Santo, unido em um só. Assim que nós também estejamos unidas no mesmo propósito. Aqui Déboras representadas, unidas em oração por nossas famílias, e que cada lar sinta essa presença, essa unidade que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que não haja espaço para mágoas, intrigas, mentiras, porque muito maior é o que nos une do que o que nos separa. Nós estamos unidas pelo sangue de Cristo. É esse sangue que nos limpa, que nos salva, que nos faz olhar para frente, ter esperança. Por isso, nós colocamos os nossos filhos, os nossos lares, os nossos entes queridos nesse altar do Senhor, pedindo, Senhor, faça uma obra maravilhosa em cada família aqui representada, que possamos dar lindos testemunhos
desse teu amor, desse teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.